Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui então no canal do Bearish Market para vocês, que o investidor inteligente ganha dinheiro mesmo com o mercado em queda, né? Então esse é um vídeo que eu considero essencial e bem introdutório para quem está querendo começar no mundo dos investimentos, tá? Para quem quer dar aquele primeiro passo. Sei que muitas vezes, para quem é novo nessa questão de investir o seu capital, pode parecer uma coisa um pouquinho assustadora, né? Às vezes tu até dá uma olhadinha lá naquela aba do banco lá de aplicações, mas tu vê um monte de número, código lá que tu não entende, né? Previdência privada, VGBL, PGBL, ou tu até cria uma conta numa corretora para ver como é que é, mas aí sim que tu se apavora de vez, né? Porque tu vai lá, dependendo da corretora que tu cria a conta, tu começa a rolar lá nas opções de investimento e é coisa que não acaba mais e tu não sabe o significado de nenhum daqueles códigos de letras e números que aparecem lá, né? Eu sei como é que é, eu já passei por isso. Então esse vídeo vai te ajudar a entender como que se dividem os investimentos e onde que é mais interessante que tu comece a aplicar, até para tu poder começar e realmente fazer o teu dinheiro trabalhar para ti e não tu trabalhar para o teu dinheiro, né? Que é o que todo mundo que faz canal de finanças comenta hoje em dia, virou meio que um meme aí, propriamente dito, né? Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu separo aí o mundo dos investimentos, né, em três grandes modalidades, tá? Essas modalidades aqui seriam renda fixa, swing trade e day trade, tá? Na verdade, são três blocos que agregam muita informação por si só cada um, tá? Tem diversas modalidades de opções onde esses grupos se subdividem e aí tu pode pesquisar aqui no canal qual dos tipos de investimento te chama mais atenção. Vai ter mais vídeos aí para ti ao longo do tempo sobre como tu aplicar em cada um destes, tá? Inclusive day trade tem gente que até nem chama de investimento pela sua alta volatilidade, mas chegaremos lá. Eu gosto de ver ele como um rendimento sim, né? Pessoal, renda fixa, né? Próprio nome já diz, é uma renda que ela é fixa, tu sabe o quanto que tu vai ganhar ou baseado em que tu vai ganhar o teu valor, tá? E swing trade e day trades é uma renda então chamada de renda variável. Por quê? Porque tu não sabe o quanto que um determinado papel vai se valorizar, o quanto que uma ação vai se valorizar, quanto que um contrato vai se valorizar. Se é que ele vai se valorizar, ele pode se depreciar e tu perder dinheiro. Então, por isso que é chamado de renda variável, tá? Dentro do bloco da renda fixa, o que a gente tem? Tá? Tem diversas subdivisões. Eu vou citar só alguns rápidos exemplos aqui. Vocês podem ver mais os meus vídeos de renda fixa específicos, tá? Mas a gente tem a boa e velha poupança, que nem daria para chamar de investimento mais hoje em dia, porque ela rende tão pouco, né, pessoal? Tão pouco, que quase que vale mais a pena tu tentar investir na loteria com um pouquinho que te sobrar do que tu investir lá. Mas tudo bem, tá aí. Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, CDBs, LCIs, LCAs, cartas de crédito, é um monte de código e sequência e nomes que daí, basicamente, pessoal, todos esses termos se resumem a tu comprar algum título, tá? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, todos esses são tesouros do governo. Tu está comprando um título do governo brasileiro. As cartas de crédito bancário, tu está comprando uma carta de crédito de um grande banco. Aí tu tem cartas imobiliárias, cartas de crédito agrícola, tu tem diversas opções. Tu está basicamente comprando um título, tu está trocando dinheiro por um papel que tende a se valorizar, porque quem está te vendendo esse papel está te dando uma expectativa de valorização. Então não é uma coisa que, eu acho que vai ser mais ou menos tanto. Não, tu vai ter um rendimento. É claro que daí depende da tua opção de renda fixa. A gente tem, por exemplo, o tesouro pré-fixado, onde tu tem lá, claramente, tesouro pré-fixado, IPCA mais 4,15%. Ou seja, tu vai lucrar 4,15 mais a inflação, né, mais o IPCA, todos os anos com essa aplicação. Tesouro Selic em cima da taxa Selic. Essa taxa, ela oscila, né? Atualmente ela está em queda. Só que tu sabe que não é uma taxa que ela vai zerar. Então tu não vai deixar de ter rendimento. Esse que é o detalhe da renda fixa. Tu até pode ter um pouco menos de rendimento do que tu esperava por algum motivo, por exemplo, no caso do Tesouro Selic,
mas tu não vai ter zero de rendimento ou um rendimento negativo, tá? Não tem como tu perder o teu dinheiro, até porque tu está comprando um título de uma grande instituição. A gente está falando aqui que para tu não ver a cor do teu dinheiro de volta, o Brasil tem que quebrar, ou um grande banco tem que quebrar. É uma coisa assim que é extremamente difícil de acontecer. Então por isso que a gente tem essa segurança e por isso que ela é chamada também de renda fixa, né? Porque tu sabe o valor que tu vai estar recebendo, muitas vezes exatamente, em algumas vezes flutua de acordo com certos índices do mercado, tá? É a forma inicial aí para quem quer começar a investir, tá? Então, basicamente, é a tua porta de entrada. Tem uma coisa, pessoal, que eu gosto de chamar de triângulo do investimento, tá? Triângulos, obviamente, tem 3 pontas e cada ponta representa uma direção, uma diretriz para o teu investimento, tá? A gente tem a ponta da segurança, a ponta da liquidez e a ponta do rendimento, tá? O que acontece, pessoal? Para uma dessas pontas ficar maior, outra diminui. Tá? Então, tu sempre tem uma proporcionalidade que eu gosto de chamar de fator 2 para meio. Por quê, pessoal? Porque basicamente um desses 3 aí vai ser fator 1, ou seja, ele vai ser nivelado, ele é estável, tá? Um desses fatores vai ser 2, ou seja, ele vai saltar aos olhos. E outro desses fatores, né, para um deles poder ser 2, outro tem que ser meio, para o triângulo ficar equilibrado. Então, o que é meio, consequentemente, é a última ponta do triângulo. Quando a gente fala em renda fixa, quem que salta aos olhos, né, pessoal? O fator 2 é em vermelho ali, a segurança. Por quê? Porque é aquilo que eu já acabei de comentar. Vocês têm aí, basicamente, uma aplicação numa grande instituição financeira, segurança que é muito forte. A chance de tu perder aquilo que tu investiu é muito remota, se não praticamente zero. Então, por isso, o fator da segurança salta aos olhos nesse tipo de investimento. Quem é fator 1, pessoal, que é nivelado, é a liquidez. Tá? Então, ela é estável. Por quê? Porque por mais que tu compre, por exemplo, um título do governo, título Selic 2031, que o contrato só termina lá em 2031 para tu resgatar todo o teu valor. Mas tu pode fazer uma venda antecipada desse contrato. A maioria dos títulos, pessoal, tem liquidez D mais 0 ou D mais 1. Ou seja, se tu coloca para venda o título, o próprio órgão que emitiu esse título te compra ele de volta, porque ele vai vender para outra pessoa. Tá? Tu tem um número específico de papéis. Se tu me comprou hoje um papel e deu uma zebra aqui, eu não consigo mais manter. Tá ok, tá aqui o que ele rendeu até hoje, me dá ele aqui de volta. O Zezinho lá tá querendo comprar, tá aqui. Então isso é uma coisa que o próprio governo brasileiro e os bancos fazem para manter justamente a liquidez da operação e para dar essa garantia para as pessoas. Eles mesmos te compram de volta se tu precisar do valor. Eles vão vender para outro. Então não é um valor que vai ficar ali perdido. Entendeu? Eles não vão ter prejuízo com isso, não vão ter prejuízo à instituição por estar te fazendo essa venda antecipada. É claro que, se tu fez um contrato ali que vai te render 4% ao ano e tu vender com 2 meses de aplicação, tu vai ter a proporcionalidade do teu rendimento. E é claro que você tem que ter, tem que ter em mente, pessoal, que existem certas taxas envolvidas nesse tipo de aplicação. Tem imposto de renda que incide em alguns, não em todos. Tem a taxa de custódia, de corretagem de algumas corretoras para fazer a transação, não em todas. Então, tudo isso são pontos que vocês têm que avaliar e vai estar muito especificado aqui em outros vídeos do canal focados em renda fixa, tá? Então, tu pode dar uma pesquisada aí, é bem provável que já tenha um vídeo assim para te ajudar mais se tu gostou desse tipo de investimento. Tá? Então, a liquidez aqui, ela é parelha, ela é estável, porque tu consegue transformar esse teu papel em dinheiro novamente nas tuas mãos, tá? Para quem não sabe, liquidez significa a velocidade com que tu consegue transformar o rendimento em dinheiro mesmo na tua mão. Né? Não adianta tu ter um papel que se valorizou, se tu precisa, né, para pagar tuas contas, tu precisa do dinheiro ali. Né? E é claro que quem perde aí nas pontas do triângulo para a segurança C2 é o rendimento que tem fator meio, ou seja, ele é menor. Comparado com outras modalidades de investimento, na renda variável, o rendimento aqui é bem baixo. Mas, né, para tu ter uma segurança muito forte, tu tem um rendimento muito baixo. Pessoal, as pontas do triângulo têm que estar equilibradas. Uma ponta fica mais forte, a outra tem que ficar mais fraca. E uma normalmente está em equilíbrio. Muitas vezes em certos investimentos vai tudo quase que para uma ponta só. Tá? Então,
tem a quantidade de recurso alocado ali, ela se desloca conforme o tipo de investimento, tá? Quando a gente vai falar agora, pessoal, de swing trade, o swing trade basicamente é centrado em ações, é a compra e venda de ações, tá? Isso acontece quando tu compra uma ação hoje e tu vende a partir de amanhã. Se tu comprar, por exemplo, um papel por R$10 e amanhã ele está valendo 15, tu já pode vender ele, tu ganhou R$5 nessa tua transação de swing trade. Tá? Transações mais a longo prazo, com ações aí ordinárias, onde as de final preço normalmente aí tu quer normalmente ter um foco em ser sócio da empresa porque tu acredita que ela vai crescer. Então tu compra ação para ser um sócio, tu inclusive ganha direito a voto nas assembleias, é óbvio que proporcional a quantas ações tu tem, mas é uma aplicação que tu vai comprar hoje, tu vai vender daqui 1, 2, 10 anos, talvez nem vender, porque tu tem interesse em ser sócio dessa empresa para receber dividendos e etc. Isso também é chamado de buy and hold, tá pessoal? Então, é uma modalidade dentro do swing trade, onde, como o próprio nome já diz, tu compra e segura o papel, porque tu tem interesse daí em receber dividendos da empresa e etc. No nosso triângulo aqui, né, pessoal, o swing trade, então, quem vai saltar aos olhos aí é o rendimento, né, porque tu tem diversas opções muito lucrativas, só que aí, é claro, vai de tu conhecer os ativos aonde tu está aplicando o teu valor. A liquidez, da mesma forma, ela é estável, porque a maioria dos ativos são bem negociados na Bolsa de Valores. Então isso, pessoal, é tanto ações quanto fundos imobiliários, quanto os ETFs, todos esses termos que eu estou comentando, a gente vai ter vídeo específico para falar aí no canal. Então todos eles são muito negociados na Bolsa, então se tu for botar uma ordem de venda, ela vai ser executada, se é um ativo negociado, no instante que tu coloca lá. A não ser que tu coloque por um preço muito diferente do que os outros estão negociando. Mas, por exemplo, o mercado está em 127, tu botou lá em 126,99, vai ser executada a tua ordem, vai vender. Então tu consegue transformar isso de volta em crédito já direto na tua conta da corretora e dali tu faz um TED para tua conta do banco se tu quiser ter esse valor. É claro que tem alguns ativos que são pouco negociados, que aí tu pode botar uma ordem lá e ela demorar um pouco para... Alguém precisa comprar, né, gente? Entendam que na renda fixa, quem te compra de volta o título é a própria organização que emitiu ele. Aqui na renda variável é o mercado. Do mesmo jeito que tu comprou a tua ação de alguém que estava vendendo, para tu vender a tua ação, alguém tem que estar comprando. São só alguns títulos que são pouco negociados, né, gente, que isso não vai acontecer. Mas é importante tu frisar que isso acontece. Tá? Então, não quero assustar ninguém falando isso, tá? Não é a minha intenção aqui, mas é bom a gente sempre ir passo a passo, vendo os ativos, né? Lógico que ativos, por exemplo, do índice Bovespa são extremamente negociados, né? Então não tem nem o que falar. E aí, é claro, o fator que passa a ser meio aqui é a segurança. Porque, é claro, tu pode comprar um papel acreditando que ele vai se valorizar e amanhã cai um meteoro na sede da empresa e ela desvaloriza 90%. Estou usando um exemplo bem estapafúrdio aqui, né? Mas pode acontecer. Então, a segurança aqui é bem comprometida. Tu não tem a certeza que tu vai ter lucro. Tu, na verdade, não tem nem a certeza que vai existir algum lucro. Tu pode investir num papel que não traz retorno. Por isso que a gente sempre comenta de fazer uma carteira de ações. Tu não investe em um único ativo, tu investe em múltiplos. Normalmente a gente fala de pelo menos 10. 10? Porque aí tu tem um mix e enquanto alguns ativos vão estar subindo, outros vão estar descendo, é o fluxo natural das coisas. Na média, a tua carteira tem que ser lucrativa. Então isso a gente comenta em vídeos específicos de ações aqui no canal, né? Quando a gente passa para o day trade, pessoal, o day trade basicamente ele é centrado em mini contratos, tá? Mini contratos são mini índice de dólar futuro, normalmente, que é a projeção para o dólar e para o índice Bovespa para daqui um mês, 30 dias. Tá? Então esses são ativos extremamente negociados, tá, gente? Então eles flutuam loucamente, tá? Eles flutuam muito. Parece aqueles gráficos da escala Richter, assim, pulando quando tu vai medir a força de um terremoto, porque é muito volume de negociação diária. Inclusive tem bancos aí que estão no mercado só para comprar e vender esses ativos para manter a liquidez instantânea para o ativo ser bem acelerado mesmo. Tá? E o day trade, para ele se conceitualizar day trade, ele é uma operação que tu inicia hoje e tu termina
hoje. Então tu compra hoje, tu vende hoje. Tu pode fazer uma venda descoberta, que a gente chama, que é vender sem tu ter o contrato e comprar ele de volta a um preço mais baixo. Então tu vendeu hoje, tu comprou de volta hoje. Se tu não fizer isso, no fim do dia, quando encerrar o pregão, a tua corretora vai te zerar. Tá? Ela vai te zerar as tuas posições, isso se chama de zeragem compulsória, e tu vai pagar uma taxa por isso, porque tu tinha que ter zerado as tuas posições e tu não zerou. Então, quando tu faz day trade, tu tem que iniciar a tua operação e fechar no dia. Tem operações de day trade que duram segundos. Tá, gente? Quando tu tem um boom no mercado, tu entra numa operação, 3 segundos depois tu sai, tu lucrou R$2.000. Tá? Esse tipo de coisa acontece. Então, logo, no nosso triângulo aqui, o rendimento é absurdamente alto, a liquidez, de novo, é instantânea, porque principalmente nos mini contratos, tu está negociando ali instantaneamente. É questão de tu fazer um TED da tua corretora para o teu banco e vice-versa. E é claro que o fator segurança é o mais prejudicado aqui, porque tu pode apostar que um determinado mini contrato vai subir e ele descer, acontecer algum fator externo ali que deu uma bomba e ele cair lá embaixo de maneira que tu não previu. E é por isso que normalmente vocês veem quem faz day trade, gente, com 6 monitores na frente, no mínimo 2. Porque a pessoa está centrada aqui fazendo a sua operação, do lado aqui tem avaliando o mini índice, do outro lado o mini dólar, do outro lado o investing.com, do outro lado notícias focadas internacional, no outro lado notícias focadas no Brasil. Então, todos esses fatores, eles entram concomitantes com a operação que tu está fazendo. O day trade ele é uma operação que ela é fácil, porque é só clicar lá em comprar e vender, então ela é fácil, mas ela não é simples, porque tem todo um embasamento teórico e técnico para tu tomar essa decisão. Quando tu está comprando um contrato que tu acredita que ele vai se valorizar, tu tem toda a análise técnica do gráfico e do cenário mundial para tomar essa decisão. Porque às vezes tu pode acreditar que pelo gráfico tem tudo para subir e tu entra numa operação bem na hora de um anúncio de balanço dos Estados Unidos e o balanço é ruim e puxa o mercado para baixo. Isso acontece sempre, gente. Então, ou se o balanço é bom, vai ir positivo, vai a favor da tua operação, tu vai ganhar até mais do que tu imaginou. Mas se o balanço for ruim, puxa o preço para baixo, dá um boom lá num preço de alguma coisa da China, puxa o preço para baixo. Acontece alguma volatilidade muito grande no dia, nos nomes fortes do índice Bovespa, puxa o preço para baixo. Então tu tem que estar sempre de olho em notícias importantes, tem hora para sair as notícias, na hora de abertura do mercado de ações brasileiro, a abertura do mercado de ações americano. Então tudo isso mexe com o valor. E mexe assim, pessoal, mexe bastante. Então se tu não sabe usar o teu take profit, o teu stop loss, que são os pontos para tu sair automaticamente da operação, e saber que isso às vezes pula no sistema, tu tem que se proteger das maneiras que a tua ferramenta te proporciona. Por isso que quem faz day trade normalmente tem uma plataforma para isso, uma plataforma de negociações. Tu não faz pelo home broker da tua corretora ou do teu banco como tu faria um swing trade ou uma renda fixa. Porque renda fixa e swing trade normalmente tu vai fazer a operação e vai deixar lá. Ou tu vai negociar de novo amanhã, semana que vem, quem sabe. Agora um day trade tu precisa de uma plataforma para visualizar, porque como eu falei, é muito volátil. O gráfico está se mexendo a cada segundo, tem uma oscilação. Enquanto que gráficos de muitas ações tem uma oscilação a cada minuto, cada 5 minutos, alguma até a cada hora. Porque quando tem volume realmente de negócios que mexeram naquele ativo para o preço se valorizar ou se depreciar. Lembrem-se que o preço das ações sobe ou desce, pessoal, porque alguém está aceitando comprar por mais ou vender por menos. Tá, então isso é o que faz o preço da ação oscilar. Se as pessoas não estão interessadas em pagar mais e nem vender por menos, o preço fica ali onde ele está. Tá, então todos esses são conceitos que a gente aborda em diversos vídeos aqui do canal, tá, específicos em cada uma das operações, tá, gente? Aqui é só uma pincelada do que é cada uma e, de novo, eu não estou aqui para assustar ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui para orientar, para vocês começarem da maneira certa. Inclusive, eu recomendo que vocês peguem um pequeno valor e destinem a cada uma dessas modalidades. Não precisa ser toda a tua economia do fim do ano, mas junta ali R$100, tá, durante uns 3, 4 meses. E opa, eu quero fazer um day trade, quero ver como é que é. Separe esse valor para tu perder. Considera como um investimento em ti, para tu aprender a operar.
Porque é normal que tu vá achar, com base no que tu aprendeu, que tu tá certo, e tu pode estar certo agora, depois tu errou, depois tu tá certo, depois tu errou muito, acabou teu dinheiro. E isso acontece, gente, porque às vezes tu vai ou com confiança demais, ou com instrução de menos, e tu comete erros e te tira do jogo. Então tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo a masterizar, e não adianta tu só ver vídeo, tu precisa ir na prática, tu vai aprender com os teus erros. Tu é teu melhor professor. Depois que tu pegou todo o embasamento que tu pode pegar aqui do canal, de livros, gente, é muito importante ler, tá? Sobre investimento, sobre day trade, sobre swing trade, sobre investidor inteligente, vocês precisam agregar conhecimento, tá? E aí tu vai realmente botar isso à prova, tu vai testar. E não tenha medo de errar, tu vai errar, porque tu é iniciante, tu está começando, não tem como tu não cometer alguns erros. E aí tu vai ver que tu errou e tu vai melhorar, e tu vai melhorar, e tu vai melhorar. Então não adianta tu chegar ali com 100, 200 reais e achar que tu vai fazer virar 2.000 sem cometer nenhum erro. Gente, tem investidor aí que faz isso há 10, 20 anos, que tem uma taxa de acerto de 60%. Só que, né, ele acerta mais do que ele erra. Se tu acerta bem e tu erra pouco, a tua carteira no fim do mês é gigantesca. Tá? Então é essa a questão que a gente tem para ser consistente. Essa é a palavra. Só para a gente não demorar demais aqui, pessoal, para tu aplicar em qualquer uma dessas opções, o que tu precisa fazer? Tá? Isso eu abro mais detalhado cada opção nos vídeos específicos, tá? Mas o básico é que tu tem que abrir uma conta numa corretora de valores, tá? Alguns bancos já têm até algum suporte a isso, mas o mais bacana é tu fazer por uma corretora, que é focada em investimento. Tá? Tu vai fazer um TED do teu banco para a tua corretora, então desse valor que tu quer. O bacana de tu fazer também pela corretora é que tu tira isso da tua conta bancária. Então isso não existe mais. Isso eu estou separando para eu aprender ou para eu começar a investir. Me sobrou um dinheirinho ali do fim do ano, ali 13º, mais um bônus da empresa. E se eu deixar na minha conta, vai virar pizza, vai virar um polimento para o carro, vai virar um gasto a mais na praia que eu poderia não ter feito. Então, eu sei como é que é, gente. É difícil tu ter o valor lá e tu não mexer nele. Então, tu jogando isso para uma corretora, tu tirou dali da tua conta do banco. Não está mais ali. Então, tu vai com aquele valor lá, coloca na tua corretora através de um TED e aí tu efetivamente vai escolher a opção desejada de investimento e aí é só monitorar. Gente? Day trade requer um monitoramento constante enquanto tu está operando. Swing trade é um pouco mais a longo prazo, depende do estilo que tu vai querer adotar. Se é um buy and hold, ou se é uma coisa mais ativa, mais semanal para tu fazer um lucro, ter um lucro maior, ou se é uma renda fixa, tu vai basicamente alocar ali e deixar o tempo correr. Então todas essas são as opções básicas aí. Esse é um vídeo, como eu comentei, introdutório para vocês darem uma pinceladinha nas opções que existem, tá? A coisa é bem mais abrangente e, é claro, aqui no canal vocês vão encontrar vídeos específicos de todas essas opções que existem aí para vocês poderem escolher e se aperfeiçoar, tá? Pessoal, eu espero ter conseguido ajudar vocês ao longo desse vídeo, tá? Dúvidas que possam ter ficado, deixem embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se tu não está inscrito. Deixa o teu gostei, isso ajuda a gente demais. Segue nas redes sociais e até a próxima, gente. Muito obrigado e um abraço.